Pode ficar à vontade. Obrigado. Boa noite a todos. Amém. Glória ao Senhor Jesus para todos vocês. Amém. Gostaria de convidar a cada um de vocês para que curvar a sua cabeça por um instante. Nós vamos elevar o nosso espírito a Deus em oração, pedindo para que Ele venha falar. Eu não tenho nada a falar se não pregar sobre Cristo crucificado. Então, vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo. Eu te agradeço, Senhor, porque apesar de ser um exercício de escola, é uma oportunidade do teu nome ser pregado. É uma oportunidade, ó Deus, de falarmos do Senhor, das maravilhas que tu tens feito. Eu peço que tu abras o nosso entendimento, a fim de que nós possamos perceber a tua presença, Senhor, e sermos guiados pelo teu Espírito Santo. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da pregação que eu escolhi é a fim de experimenteis a vontade de Deus. O texto base está em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente, do vosso entendimento, para que então experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Meu objetivo com essa lição, com esse texto, é refletir sobre a vontade de Deus. A primeira informação que eu gostaria de compartilhar com vocês é que é desejo de Deus que nós conheçamos a sua vontade. Eu quero repetir mais de uma vez que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Num mundo relativista, num mundo pós-moderno, onde a fé e a crença em Deus e as experiências com Deus são tão questionadas, eu me lembro de Jesus no texto de João, capítulo 10, versículo 10, parte B, que diz assim, em relação à vontade de Deus para a nossa vida: Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. É desejo do nosso Deus de que nós vivamos abundantemente a sua vontade e não passemos por essa vida sem deixar marcas. Pegando um gancho com a missão integral, nós por muito tempo erramos por crermos que o único fato da pregação do Evangelho deveria ser a vida por vir. A vida por vir realmente ela é importantíssima. Eu não creio haver cristianismo sem ela. Só que eu creio num Deus tão amoroso, um Deus a quem Jesus revela, não mais simplesmente como um ser espiritual, criador de todas as coisas, e Deus é tudo isso, mas Jesus nos revela a paternidade, o sentimento de paternidade que nós temos em relação a Deus. E Ele tem o interesse de que nós gozemos, ainda aqui, essa vida abundante que é a vontade dele para a nossa vida. E o texto de Lucas, capítulo 18, versículo 28 e 29, é muito interessante. Jesus traz uma mensagem um pouco mais dura e a multidão vai embora. E Jesus continua falando acerca dos benefícios de receber o Evangelho. E o apóstolo Pedro, ainda discípulo nesse momento, faz um questionamento a Jesus: tá, Jesus? E nós? Nós que deixamos pai, mãe, família, fazenda, tudo por amor de ti, o que será de nós? E Jesus traz uma reflexão, uma palavra, que eu creio que aquilo que Jesus fala é a verdade, Jesus não mente. Ele diz assim: não haja um que tenha deixado pai, mãe, esposa, família, fazenda, que não receba neste tempo ainda 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. É verdade que esse texto pode ser muito mal utilizado por algumas teologias, como a teoria da prosperidade, que tentam enfocar simplesmente um Deus que provê, um Deus que dá, ou seja, a bênção material. Isso é uma distorção do Evangelho, mas não crer que o Senhor é abençoador daqueles que estão presentes com Ele, que prestam culto e entregam sua vida a Ele, também é uma outra distorção do Evangelho. O nosso Deus tem o prazer de que cada um daqueles, todos os seres humanos e aqueles que entregam a sua vida a Ele, gozem abundantemente da vida aqui e recebam ainda no porvir a vida eterna. E Jesus vai continuando dizendo lá em Mateus 7:11, dizendo assim: olha, vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá o vosso Deus que está no céu. Ele faz uma comparação, mesmo nós
que temos um coração pervertido por causa do pecado, ainda assim tendemos a abençoar, a ajudar as pessoas que nos são próximas, que dirá o nosso Deus que está no céu, que é perfeito e nos ama, tanto que já deu prova. Dois textos muito claros, João 3,16, todos conhecem, que Deus amou o mundo, mas é um outro texto que eu gosto muito, eu acabei decorando no decorrer do tempo, que é Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O texto de Romanos capítulo 8 diz assim que aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como também não nos dará juntamente com eles todas as coisas. Nós, como herdeiros do Senhor, nós como filhos amados do Senhor, apesar de realmente termos direito, eu não usaria de forma tão explícita, tão clara, nós não merecemos nada, mas o amor de Deus revelado a nós faz com que nós tenhamos acesso a toda a vivência da vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós é que nós vivamos integralmente em todas as áreas da nossa vida. O nosso Deus quer ser Senhor de cada uma das áreas da nossa vida. E toda vez que eu entrego a minha vida ao senhorio de Jesus, todas as áreas da minha vida, à disposição do poder de Deus para transformação e mudança plena de todas as áreas da minha vida. Mas como eu faço para alcançar, para entender e para tomar posse da vontade de Deus? A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que a fé é o primeiro passo para alguém que queira tomar posse e vivenciar a vontade de Deus para a sua vida. Eu acho que poucas coisas são tão bem descritas na Bíblia como o significado de fé. Hebreus 11, capítulo 1 diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela fé eu tomo posse da vivência que o Espírito Santo quer para mim e conheço a sua vontade. É o paradoxo da fé cristã. Fora da fé, eu não vejo, portanto eu não acredito. No paradoxo da fé, eu não vejo, por isso eu acredito. A fé faz com que eu tenha acesso a coisas que ninguém mais tem, e pela visão da fé eu consigo entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. E algo tão interessante que no mesmo texto de Hebreus capítulo 6, capítulo 11, versículo 6, diz que Deus é abençoador daqueles que o buscam. Eu recebo pela fé, através da fé, eu recebo e entendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. E através dessa mesma fé, eu me aproximo de Deus, crendo que Ele existe. Então entra a fé, e a partir do momento que eu declaro a minha fé, essa fé operante começa a atuar em mim, eu consigo receber de Deus, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Outra coisa muito interessante é que através da fé, e só a fé é capaz de fazer isso. Antes de Jesus, nós éramos inimigos de Deus, estávamos miserável e irremediavelmente afastados da glória de Deus. O texto de Romanos, tanto 3 quanto 6, diz que o salário do pecado é a morte, e diz que todos pecaram. E por causa do pecado havia uma divisão entre nós e Deus. Mas Jesus acaba com essa divisão, e eu acho isso bastante interessante de que nós entendamos, porque é difícil entender isso. Mas o texto de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 16, diz que, através da fé, pelo mesmo Espírito, nós, que dá testemunho de que nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, a fé evidencia que nós somos filhos de Deus, e através da fé eu reconheço que sou herdeiro de tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou por mim na cruz do Calvário, através da sua crucificação. E a partir desse momento eu deixo de ser um servo, alguém que estava afastado irremediavelmente da presença de Deus, e passo a partir desse momento a me tornar filho, e como filho, herdeiro de Deus. E como herdeiro de Deus, consigo experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a minha vida. É um dom gratuito, está acessível a quem crê, e todo aquele que
crê tem a oportunidade de tomar posse de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Outro ponto interessante que eu gostaria de dizer é que é necessário, a fim de que nós experimentemos a vontade de Deus, que os nossos pensamentos sejam renovados. Eu gostaria de trazer agora uma ilustração de Israel logo após sair do deserto. O texto, tanto de Êxodo quanto de Deuteronômio, usa uma expressão várias vezes. Ele diz assim: para que saibam que eu, o Senhor, vos tirei da casa da servidão com mão forte e braço estendido. Veja, um povo que durante mais de 400 anos esteve em escravidão, sob o domínio e jugo dos egípcios e de seu faraó. A partir desse momento, através de sinais miraculosos, o Senhor os tira da casa da servidão e os leva e começa o caminho para tomar posse, para alcançar a terra prometida. O problema é que, apesar daqueles homens e mulheres terem recebido a liberdade externa, aqui dentro eles continuavam cativos. Isso é fato. Na primeira oportunidade, no primeiro desafio, eles começam a lembrar: não tinha sepultura no Egito? Como eu me lembro e tenho saudade do alho, do pepino, da cebola. Quem é que tem saudade de alho, pepino e cebola? Mas aqueles homens estavam tão acostumados à servidão que não conseguiam gozar, que não conseguiam experimentar a liberdade que o Senhor havia dado. E a palavra diz que onde há espírito, há liberdade. E o Senhor não nos chamou com espírito de temor, mas o Senhor chamou para que nós fôssemos totalmente transformados pelo poder do Evangelho. Eu estava estudando fisiologia, num curso que eu estava fazendo, e eu vi algo bastante interessante sobre neurônios. Nós temos 100 milhões de neurônios aproximadamente. O neurônio parece mais ou menos uma mão assim. Aqui está o corpo dele, o núcleo, onde está a informação, está aqui na cabeça. Aqui é o axônio, e aqui tem os dendritos, por onde o outro neurônio vai se ligar e as informações são passadas. E você nunca parou para pensar, por exemplo, você começa a dirigir, você tem muita dificuldade para dirigir, tem que prestar atenção na marcha, tem que prestar atenção em várias coisas, mas a partir do momento que você vai fazendo aquilo repetidamente, você já faz no automático. O Diego trabalha com uma escola de música. As pessoas começam lá com muita dificuldade para dedilhar, para fazer alguma coisa, mas o tempo vai passando, a experiência vai chegando e as pessoas começam a fazer aquilo sem mesmo verificar. Ou seja, a repetição ou um grande trauma criam no corpo do neurônio uma camada chamada bainha de mielina. E a partir daquele momento, a informação passa daquele lugar, a partir daquele momento, a informação passa por aquele lugar de uma forma mais rápida. E é interessante que um trauma faz com que nós nos prendamos. Um trauma, a escravidão de Israel, ou nós, que vivíamos em pecado, costumamos ter pensamentos muitas vezes negativos, pensamentos que não conseguem entender: como eu sou filho de Deus se eu continuo pecando? Como eu consigo experimentar a vontade de Deus se quando eu encontro, quando eu vejo, eu estou como o apóstolo Paulo, o que eu quero fazer, eu não faço. E o bem que eu gosto, e o mal que eu tento evitar, eu continuo fazendo. O que vai me livrar do corpo dessa morte? Mas o mesmo apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 7, versículo 8, ele diz assim: olha, não andeis ansiosos. Ansiedade é medo do futuro. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Antes, todas as suas petições sejam em tudo conhecidas de Deus, através de súplica e oração no Espírito. E aqui entra o texto que eu gostaria de compartilhar. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos ou pensamentos, dependendo da versão. E ele vai continuando dizendo assim: no demais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, que isso ocupe os vossos pensamentos. Então o Senhor nos convida para fazer uma alteração da nossa forma de ver o mundo. Nós estávamos conformados, ou seja, dentro da forma do mundo.
Mas através de Jesus essa forma foi quebrada e o nosso novo padrão, o nosso novo paradigma se transformou na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E nele nós temos acesso de mudança. Mas para começar a mudar, eu preciso inicialmente, como eu falei da fé, mas os meus pensamentos precisam ser alterados, assim como os pensamentos de Israel, de escravos, precisam ser alterados para pensamentos de pessoas livres. E o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 4, diz assim: olha, as armas das nossas milícias, da nossa milícia, não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E diz também que nós devemos confrontar todo sofisma, e a gente aprende isso aqui, toda altivez, todo espírito imundo, todo ensino errado que nos é dado, nós devemos confrontar com a palavra de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, porque Ele já conquistou para nós a liberdade, o espírito de liberdade. Mas se a nossa mente não for alterada e não for alcançada, como o texto do apóstolo Paulo diz, se os nossos pensamentos não forem levados cativos à obediência de Cristo, nós nunca conseguiremos experimentar a vontade de Deus para as nossas vidas, porque apesar de livres, continuaremos cativos. A conclusão que eu tenho para trazer é que nós precisamos compreender que pertencemos a um Deus que se importa conosco. Nós pertencemos a um Deus que tem o prazer, a vontade e o desejo de se revelar a cada um de nós, ao ponto de que nós sejamos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, o meu convite nessa noite, a cada um de vocês, vivencie aquilo que o Senhor pagou um preço tão alto para que nós tivéssemos. Tomem posse da vontade de Deus, conheçam, porque a vontade de Deus não pode ser usada como subterfúgio para falta de mobilidade. Eu espero a vontade de Deus. Não, eu não fiz isso ainda porque eu estou esperando a vontade de Deus. E nós aprendemos pela palavra que a vontade só é revelada durante o processo. Deus nunca fala tudo a uma pessoa só, nem fala tudo a uma pessoa de uma vez só. A partir do momento que eu desejo conhecer a vontade de Deus para a minha vida, a partir do momento que você desejar conhecer a vontade de Deus para a sua vida, através da fé, e através de mudar seus pensamentos, é como Jeremias diz: assim como os meus pensamentos assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Que nós reflitamos, que nós paremos, que nós confrontemos sofistas que aqui nessa faculdade nos são expostos diariamente. Não abramos mão do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E todo aquele que crê recebe de Deus o direito de vivenciar uma vida abundante, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu agradeço a oportunidade.